Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, conversando sobre Palavra de Deus. Terminamos o bloco, melhor dizendo, falando sobre o Papa, a visita do Papa aos Estados Unidos, aquilo que tem se repercutido, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. O importante é saber que nós estamos vivendo nessa manhã de sexta-feira, tratando das nossas dúvidas especiais, tratando daquilo que é importante em relação à Palavra de Deus para o nosso amadurecimento na fé, tá bom? A gente começa também falando dos nossos pedidos, irmãos e irmãs que têm ligado, apresentando as suas intenções, como a Maria Aparecida Mariano dos Santos, ela é de Guarapari, lá no Espírito Santo. Pede oração pela saúde do seu cunhado Lauro, pela saúde do casal Fernando, Maria Aparecida, pede também por todos os seus familiares. José Maurício de Lemos, de Natal, no Rio Grande do Norte, oração pela cura e libertação, conversão dele mesmo, né? E também pede, aliás, por ele e por Adriene. Alice Aparecida Gandolfo, de Matão, no interior de São Paulo, pede oração pela sua família, pede pela sua mãe Rafaela, pelo casal Camel e Alice, pelos seus filhos Alessandra, Daniela, Samir, pela saúde do seu netinho Mateus e pelos outros netos Leonardo, Rafaela, Pedro e Heloísa. Neuza Maria Prieto, de Paulínia, no interior de São Paulo, pede oração por ela mesma, por sua cirurgia, que vai ser no dia 28, e pede também pelo médico, Dr. Cláudio Coy e equipe. E coloca vários nomes aqui, ó, Roberto, Nívia, Letícia e tantos outros. Pode ficar tranquilo que a gente reza por todos eles aqui. Rosilane Nunes do Nascimento, de Natal, no Rio Grande do Norte. E ela diz assim, eu gostaria de... Até uma pergunta que ela faz, vamos fazer o seguinte, depois eu apresento essa pergunta para o Padre Boris e a gente vai bater um papo sobre a sua pergunta, viu, Rosilene? Importante a gente rezar pelas suas intenções também. Nós estamos falando, terminamos o bloco, não acabamos com nada, nós terminamos o bloco anterior falando dessa visita do Papa Francisco aos Estados Unidos e ele também se encontrou com os bispos norte-americanos e cobrou deles ações para que não aconteça mais casos de abuso de menores. Então, acompanhe comigo esse VT. Depois de sua reunião com o presidente Obama, o Papa Francisco se reuniu com bispos norte-americanos na Catedral de São Mateus, em Washington. É um local rico em história. Por exemplo, é onde o funeral do único presidente católico do país foi realizado. Uma multidão entusiasmada se reuniu para aplaudir o Papa enquanto ele passava no Papamóvel. Ele passou por monumentos importantes dos Estados Unidos, como o Monumento de Washington. Um jovem simpatizante ainda teve a chance de abraçar o Papa. Dezenas de bispos vieram de todo o país para ouvir um extenso discurso do Papa Francisco. Ele se concentrou sobre os desafios da Igreja e da sociedade americana e o que eles podem fazer como líderes católicos. Eu não vim para julgar vocês ou para dar um sermão em vocês. Permitam-me somente, na liberdade do amor, falar a vocês como um irmão, entre irmãos. Di poter parlare come un fratello tra i fratelli. Ele elogiou o seu firme compromisso com a vida e a família. Disse que eles enfrentaram um desafio enorme para ajudar a acolher e integrar os imigrantes na sociedade americana. Accoglieteli senza paura. Não tenham medo de recebê-los. Estou certo de que, como tantas vezes no passado, essas pessoas vão enriquecer a América e sua igreja. Arricchirà l'America e la sua Chiesa. Embora ele não tenha feito uma referência direta, o Papa Francisco aludiu ao escândalo do abuso sexual que abalou a Igreja dos Estados Unidos nos últimos anos. O Papa elogiou a coragem dos bispos diante de momentos difíceis, quando enfrentaram críticas e humilhação. Mas ele advertiu de que nunca mais deve acontecer novamente. Eu percebo quanto a dor dos últimos anos tem pesado em cima de vocês e eu apoio seu generoso compromisso para trazer a cura para as vítimas, no conhecimento de que na cura também nós somos curados. E trabalhem para assegurar que tais crimes nunca se repitam. E per continuare a operare affinché tali crimini non si ripetano mai più. O egoísmo e a tendência ao narcisismo também devem ser evitados, disse o Papa. Ele explicou que eles devem semear a unidade e não a divisão para enfrentar as questões mais difíceis do nosso tempo. Ele descreveu os que correm mais risco.
A vítima inocente do aborto, crianças que morrem de fome ou de atentados, os imigrantes que se afogam na busca de um amanhã melhor. Há 70 milhões de católicos nos Estados Unidos, cerca de 1/5 da população. Uma grande parte vem da América Latina. Então, a gente vê como essa viagem do Papa Francisco aos Estados Unidos, como isso tem ajudado a nossa reflexão sobre o papel da igreja lá nos Estados Unidos, como que nós também podemos acompanhar isso com um coração completamente diferente, porque a gente vê a humildade com que ele chega ao coração das pessoas. E o nosso departamento de jornalismo aqui da Rede Século XXI tem acompanhado precisamente todos esses passos do Papa Francisco, e quem vai nos dar mais notícias sobre isso é a Renata. Bom dia, Renata, tudo bem? Bom dia, Padre Air. Bom dia para você que está em casa. Tudo bem? Padre, o senhor já comentou aí, junto com o Padre Boris também, sobre a visita do Papa aos Estados Unidos, em Washington, e sobre a visita que ele fez ao Congresso dos Estados Unidos. Foi o primeiro Papa a pisar e a fazer um discurso no Congresso dos Estados Unidos. Ele falou sobre temas polêmicos. Falou sobre aborto, sobre pena de morte, sobre posse de armas, que são temas polêmicos e muito discutidos nos Estados Unidos, principalmente nos últimos meses, né? Depois ele saiu do Congresso, foi para uma paróquia, a paróquia de São Patrick, lá em Washington também, e se encontrou com o sem-teto. Ele até participou de um almoço ali com o sem-teto nessa paróquia. E aí, ainda na mesma catedral, Catedral de São Patrick, ele participou das vésperas com o clero. Ontem mesmo, o Papa Francisco pegou o avião e foi para Nova York. Hoje ele já está em Nova York. Nesse momento, ele está na ONU, na sede da ONU, e vai fazer um discurso, deve estar falando lá, para mais de 150 chefes de Estado, presidentes de várias partes do mundo. Um dos assuntos mais esperados é a mudança climática, é o que ele deve abordar com mais ênfase aí na sede da ONU. Ainda hoje ele tem um encontro ecumênico e interreligioso e depois ele se encontra com crianças e com famílias de imigrantes, um outro assunto que o Papa fala muito, pega muito no pé, que os países têm que apoiar os imigrantes. E aí esse é o último compromisso dele ali com os imigrantes em Nova York. Depois ele celebra a missa em uma das principais praças da cidade e aí ele já viaja para Filadélfia, Padre Air. Ô, Renata, além dessas informações que você passou para a gente fica muito feliz, né? O Papa tem se encontrado com essas pessoas, abordado temáticas importantíssimas. Eu sei que vocês do Departamento de Jornalismo têm acompanhado isso precisamente. Agora, para esse final de semana, o que nós temos? Como é que vai ser a visita do Papa Francisco? Temos mais agenda cheia, viu, Padre Air? O Papa Francisco não para. Desde terça-feira, quando ele chegou em Cuba, até o fim de semana, até domingo, ele não para. Amanhã, ele começa o dia na Filadélfia com uma missa para os bispos, para o clero e para os religiosos da Filadélfia, na Catedral de São Pedro e São Paulo. Depois ele tem um encontro pela liberdade religiosa em um parque e aí ele participa da Festa das Famílias, que é uma espécie de acolhida, de boas-vindas para ele no Encontro Mundial das Famílias que está acontecendo na Filadélfia com centenas de milhares de pessoas. Aí no domingo ele tem um encontro mais reservado, só com os bispos, na capela do Seminário de São Carlo. Depois ele vai para um presídio, vai se encontrar com os detentos, deve falar algumas palavras ali para os detentos e faz a missa de encerramento do Encontro Mundial das Famílias, que é a cerimônia mais aguardada de toda essa visita dele aos Estados Unidos. Aí deve participar mais de 1 milhão de pessoas. O Papa deixa os Estados Unidos na noite de domingo, faz uma cerimônia rápida no Aeroporto Internacional da Filadélfia de despedida. Talvez o presidente Barack Obama deve participar e aí ele retorna para Roma, Padre Air. Que bom. Se a gente quiser mais notícias, nós temos hoje às 11h. Aliás, qual horário, Renata, para a gente acompanhar as nossas notícias hoje, da Século News? 12h30 começa o Século News ao vivo, a gente conta tudo isso, tem a cobertura completa. Vou deixar um convite também, Padre, amanhã, a partir das 11h30 da manhã, tem um Século News edição especial com toda a viagem dele para Cuba. A gente faz um apanhado geral de tudo que ele fez em Cuba e no outro sábado a gente conta toda a viagem para os Estados Unidos. Mas não perca hoje, 12h30, Século News com toda a cobertura do Papa Francisco nos Estados Unidos. Padre Air. Isso, muito obrigado, viu, Renato? Obrigado mesmo, porque a partir dessas informações de vocês, a gente acompanha todos os passos do Papa. E que agenda, não é? Uma agenda que a gente não sabe como que esse homem consegue fazer tudo isso. Então, obrigado, Renata. Deus te abençoe. Muito bem, viu que agenda complica. Como é que a pessoa consegue fazer isso, né? Em tão pouco... É mesmo, quase 80 anos de idade. E uma vitalidade enorme. E está né? sempre sorrindo. Claro. E eu fico impressionado com isso, a maneira como ele chega e aborda. A gente estava comentando aqui, assim, ele não tem aquela linguagem, eu diria,
Não que não seja importante, não é isso. Aquela linguagem acadêmica que ele não tem isso, ele chega no coração da pessoa. Você disse uma coisa muito importante, as pessoas entendem o que o Papa diz. Porque a linguagem é simples. E porque não é uma linguagem, porque, desculpa, eu sou padre, né? Você também é. E às vezes nós clérigos, ou as autoridades eclesiásticas, temos uma linguagem muito autoritativa. É muito difícil às vezes. Às vezes, da autoridade, a gente passa facilmente para a arrogância e para a soberba. Você tocou nisso antes. O Papa Francisco é um homem que a linguagem dele é humilde. Você vê, ele é Papa, ele podia chegar lá para os bispos e falar, bom, eu sou autoridade. Ele aquela chegou, questão protocolar. Como é que ele chegou? Como ele se apresentou? Eu sou um irmão entre vocês. Eu não vim aqui para te ensinar julgar. Vocês. Eu não vim aqui julgar. Eu não vim julgar, não vim ensinar não vim vocês. dar sermão. Eu vim apenas partilhar com vocês a missão de vocês. E bonito, né, padre? Ele A diz, linguagem. como? Na liberdade do amor. Do amor. Que lindo isso. Né? Agora, o que A vocês linguagem acham que dele pode é esperar? conquista. Lindo isso. Assim, você acompanhando um pouco mais, assim, talvez diretamente por causa da questão acadêmica e tal, o que a gente pode esperar dessa visita? Você já pensou alguma coisa sobre isso? Assim? Olha, o catolicismo ele tem crescido nos Estados Unidos. Mesmo com todas aquelas dificuldades que teve de pedofilia e tal, que a gente acompanhou muito tristemente o fato. Porque os Estados Unidos é um país majoritariamente protestante, das igrejas reformadas. Mas, em termos individuais, os evangélicos somados, eles são maioria. Mas, se você toma as igrejas individualmente, a maior igreja nos Estados Unidos é a Igreja Católica Apostólica Romana. Nossa, eu não sabia dessa informação. É que os protestantes têm várias igrejas, então os somados eles são maioria. Mas na sua igreja individualizada? E como o Papa Francisco fala muito às pessoas que não são simplesmente católicas, ele fala... linguagem universal mesmo, então, né? eu, por exemplo, em Cuba também, né, onde é um país majoritariamente católico, mesmo com toda a questão da Revolução Socialista e tudo, né? Mas eu acredito que por onde ele passa, ele desperta um espírito de mais confiança em Deus, de mais humildade, uma coisa que ele insiste muito é a questão da cultura do encontro. Né? De fato, ele se encontra com todo mundo. Você pode ver que ele se encontra, ele não escolhe pessoas. Outro dia ele saiu lá em Roma, na praça ali perto do Vaticano, na ótica, e cumprimentando as pessoas ali, né? Eu achei... Então, porque a gente vive um mundo muito dividido, né? E a gente fica marcando o território, né? Ele é evangélico, vou conversar com ele. Mas quem disse? Mas você sabe Nós podemos orar juntos, podemos fazer trabalho juntos. Entendo. Mas assim, eu só acho que a gente se assusta um pouco, porque a gente cria um pouco de egoísmo, individualismo, você não partilha muitas coisas, você não se dá o direito de estar com a outra pessoa. Então, quando o Papa tomou uma atitude como essa de sair à rua, nas ruas, para ir à ótica, por exemplo, mas peraí, que história é essa, né? O que está acontecendo, né? Justamente por causa disso. É uma linguagem diferente. É um homem que não tem preconceitos, eu acho. Muitas das nossas relações interpessoais são alimentadas por preconceitos e julgamentos. Aí eu olho para a pessoa, já torto o nariz, já não vejo. Então, já não me aproximo dela. O Papa Francisco tem insistido muito que a gente tem que se encontrar com as pessoas. Que a gente tem que cultivar uma cultura do encontro. A cultura do encontro, ele tem falado isso. É isso aí, ó. Estamos conversando um pouco aqui sobre esse furacão, né, que é o Papa Francisco, onde ele passa, ele coloca muitas coisas importantes para a gente refletir. Nós tínhamos visto um VT, que é o VT O Povo Fala. Então, nós temos agora no VT O Povo Pergunta, algumas questões relacionadas à Bíblia. Então, por isso, eu convido você a acompanhar comigo. Vamos ver. Prazer, meu nome é Fernando. Eu gostaria de saber o que são evangelhos apócrifos. Padre Boris. Como é que ele chamava o rapaz? Fernando. Tá, então o Fernando fez uma pergunta bastante pontual. O evangelho apócrifo, os evangelhos apócrifos ou escritos apócrifos são aqueles escritos que não são reconhecidos pela igreja como inspirados. E quando não foram reconhecidos como inspirados, eles não entraram na lista de livros inspirados. Ou não entraram no cânon. O que é o cânon? É a Bíblia que nós temos em casa. Aqueles livros que compõem a Bíblia, tá é um conjunto de livros, né? Essa que tá aqui, ó. Os livros que entraram e que compõem o cânon é a Bíblia Sagrada que nós temos. Então, os livros apócrifos não entraram aqui, porque foram considerados não inspirados. Então, apócrifos não inspirados. Eu li uma vez, não sei se eu estou correto, de que, por exemplo, os livros apócrifos foram pessoas, não sei se especificamente assim, mas não é a pessoa que escreveu, mas leva o nome daquela pessoa. Por exemplo, São Tomé,
Não foi, acho que Tomé, se não me engano. Tem Evangelho de São Tomé, tem vários. De Maria e de tal. Tiago. É alguém que usou o nome da pessoa, mas não foi ela, logicamente. Não Bom, foi por inspiração. A questão das atribuições dos escritos, isso é bastante complexo na Escritura, né? Porque, na verdade, mesmo os evangelhos canônicos, Evangelho segundo Marcos, Mateus, Lucas e João, na verdade, essa atribuição é do século II. Tá. Né? Então, a igreja do século II atribui esses escritos a X, Y e Z de evangelistas ou de apóstolos de Jesus. Né? Nas cartas paulinas, nós temos cartas que são de próprio punho do apóstolo. E tem outras cartas que são de discípulos do apóstolo que levam o nome do apóstolo. E por isso não são apócrifas. Mas são inspirados. São inspirados, são canônicas, estão no texto, estão no cânon do Novo Testamento. Então, o critério para ser apócrifo, para ser considerado canônico, inspirado ou ser deixado de fora, são vários outros elementos que estão em jogo. Agora, tem duas observações aí. Tem duas perguntas. Uma da Maria das Graças Cesarino, de Batatais. Então, obrigado pela sua contribuição, pela sua participação. Ela faz a seguinte pergunta. Tem uma dúvida, ela diz. Na Bíblia diz que onde 2 ou mais rezarem, eu estarei presente. E quando eu rezo sozinha? Essa é a pergunta. Bom, primeiro que eu acredito que você está fazendo referência àquele ensinamento do Evangelho que diz assim, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. Não é que diz rezar. O texto diz, onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei no meio deles. E depois tem um outro texto, que eu acho que você juntou os dois, quando 2 ou mais estiverem de acordo na terra para pedir algo, meu Pai, se o fizer em meu nome, ele lhe concederá. Né? Juntou as duas coisas. Então, veja bem, Maria das Graças, eu vou te ensinar uma coisa, e aí aproveito e ensinar para todos os ouvintes. Cuidado para a gente ler a Bíblia versículo por versículo. Isso também é um outro problema, que tem muito comum na vida das pessoas. As pessoas pegam um versículo isolado e saem repetindo o versículo. E tiram o versículo do contexto. E o versículo ele tem um sentido naquele contexto onde ele aparece. Agora, se você tira o versículo do contexto, você faz com que ele perca o sentido. Né? E o mais importante... Então, cuidado, repito, cuidado para não ler a Bíblia de versículos isolados. O mais interessante e o melhor é ler correlação de textos, relacionar textos. Porque, por exemplo, você diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos, em meu nome eu estarei no meio deles. Se 2 estiverem de acordo, eu rezo. E quando eu rezo sozinho? Bom, se você vai ficar só com esse versículo, você vai ficar com essa dúvida como você ficou. Então, eu entendo a tua dúvida. Ela está perfeitamente correta se você ficar só naquele versículo. Porém, a Escritura também ensina que nós somos templos do Espírito. Que nós somos imagem e semelhança do Deus vivo. Cada ser humano individualmente é imagem do Deus vivo. E aquele que é batizado, ele foi consagrado pelo Espírito e ele é habitado pelo Espírito de Deus. E a Escritura também nos diz que o Espírito ora em nós. Entendi. Então, você não precisa ficar com medo. Quando você estiver sozinha, você pode orar à vontade. Porque não é porque você está sozinha que a sua oração não tem valor. E quando você está sozinha, o Espírito também ora em você. Né? Então, eu posso orar sozinho na minha casa, até porque Jesus diz, se você quer pedir alguma coisa, você pode entrar no seu quarto, fechar a porta e pedir ao Pai em segredo. Então, esse é um outro ensinamento de Jesus. Aí você fala, bom, então Jesus ensina a rezar sozinho ou Jesus ensina a rezar em comum? Jesus ensina as duas coisas. Em alguns momentos da sua vida, você precisa de momentos de oração pessoal. Só você. Que de preferência seria bom se fosse todos os dias. E também nós temos momentos em que nós precisamos do apoio dos irmãos, precisamos estar juntos, nos fortalecer, nos ajudar, nos apoiar, dar testemunho um para o outro da fidelidade, da busca de Deus, da confiança no Senhor. Então, a Escritura nos ensina que é tão importante a oração comum, a oração comunitária, como é tão importante a oração pessoal. Então, uma coisa não exclui a outra. Entendi. Entendeu, Maria das Graças? Então, obrigado pela sua participação. Então, fica tranquilo, não precisa ficar com medo, não. Quando você estiver sozinha, ore com o coração, peça o Espírito Santo conduzir sua oração, que vai ser uma beleza. Nós temos mais uma pergunta, a gente deixa para o próximo bloco. Tá. Né? Então, faz assim, se você também, ainda dá tempo de você mandar sua dúvida, sua pergunta, para a gente tentar conversar sobre ela aqui. Vamos para um brevíssimo intervalo, daqui a pouco a gente está de volta, um instantezinho só.